Vocês que no YouTube eu tenho um canal de videoaulas bem doméstico, super simples, mas tem lá aulas de história, de geografia, de atualidades. É o professor Horácio Ferraz, né? Tá na descrição já. Estogel, professor Horácio Ferraz, tá na descrição. Acessar e se inscrever lá, dá uma força. Vamos agora entrar na Guerra Fria em si, a parte da corrida armamentista. Porque a corrida armamentista foi basicamente uma das primeiras coisas assim que aconteceu na Guerra Fria. Porque a Guerra Fria começou, logo depois que acabou a Segunda Guerra, e logo já veio a crise dos mísseis em Cuba em 62. E teve a escalada armamentista dos Estados Unidos contra a União Soviética logo depois da Segunda Guerra. Não tinha começado ainda a crise dos mísseis lá. Aí eles começaram a desenvolver testes de armas nucleares. Os Estados Unidos teve a Little Boy, que foi a primeira bomba, e a União Soviética teve a RDS-1, que foi 4 anos depois. Eu anotei aqui porque eu não vou lembrar o nome desse negócio, né? Não dá pra lembrar mesmo, é muita coisa. Aí um tempo depois iniciou-se a crise dos mísseis em Cuba. Começaram a ser desenvolvidos computadores, radares, essas coisas para colocar nos mísseis, tá? Essa daqui, ó, gente, é a bomba do RDS-1 e o Little Boy, tá? Essa daqui é da União Soviética, esse aqui é o Little Boy. Tem a foto porque elas foram explodidas para fazer teste. Essa daqui já não foi mais um teste, né? E essas daqui são réplicas que estão em museu, aparentemente, aí pela foto, né? É interessante imaginar o seguinte, né? E a gente vai falar disso bastante nesse podcast. O avanço tecnológico e, sobretudo, tecnologia bélica, tecnologia militar, vai ser decisivo para a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial é considerada uma das últimas guerras de trincheira, uma das últimas guerras antigas. E ela inaugura algumas tecnologias como armas químicas e tal, o teste do avião, no final os tanques da Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial, ela é uma guerra radiofônica, ela é uma guerra com bombardeio aéreo, então ela é uma guerra vencida à distância. E isso vai dar o tom da Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente percebe que a ideia é o quê? Vamos dizer, intimidar ou mesmo liquidar o inimigo sem sair do lugar. E muito do que vai ser feito na Guerra Fria estava sob comando dos nazistas. A gente vai falar um pouco disso, né? A Alemanha nazista, ela apavorou a Inglaterra com aqueles V2, né? Que eram aqueles mísseis que eles conseguiam lançar do continente em direção à Ilha Britânica. E essa tecnologia ela vai ser repartida, ora por União Soviética, ora pelos Estados Unidos, e que vai dar o tom aí da corrida nuclear. Deixa eu ver o que eu coloquei no próximo slide, que eu não lembro mais. Aí temos a foto das bombas chegando, né, em Cuba. Dá pra ver a foto Cadê o mouse? A foto deles aqui, né, todo o país que é ditadura, assim... Tem indícios, assim, de ditadura. Tem a foto dos líderes, ex-líderes, né? Karl Marx, Stalin, não sei quem. Esse aqui não dá pra ver quem é. O primeiro é o Lenin, o segundo é o Karl Marx, se não me engano. E eu não sei quem é o terceiro ali, que não tá pegando completo, mas... O segundo eu já não enxergo, então... O primeiro eu sei que é o Lenin, o resto... Então aí temos um armamento chegando logo no início da crise dos mísseis. Essa foto é bem famosa, todo mundo deve ter visto pelo menos uma vez na vida aí. E tem mais uma foto que eu queria mostrar pra vocês, gente, que é isso aqui, tá bom? Essa bomba aqui. O que aconteceu? As tecnologias foram avançando, não sei o que, no começo da... Vou tirar e vou segurar, porque se eu ficar segurando não adianta nada. De boa. O seu tá de boa, mas o meu tá zoado. O meu tá comportado. Né? Ih, a sua câmera morreu, mas beleza. Morreu? Eu vou lá arrumar. É porque eu liguei o cabo, mas ela tá funcionando no Wi-Fi, mas enfim. De boa. Essa bomba aí que vocês podem observar, é a bomba Tsar, mas essa bomba eu quero uma bomba feita de hidrogênio, uma revolução tecnológica, assim, na época. E ela foi a bomba com maior poder destrutivo já construído, tá? Que eu não lembro onde eles fizeram os testes, mas destruiu, assim, que 10, 100 vezes mais que a bomba de Hiroshima, né? Sim. E tanto que uma coisa legal que a gente pode falar, o quê? Durante o filme do... Falei. Eles fizeram o teste com essa bomba no Oceano Glacial Ártico, não foi? Foi lá mesmo. Foi no oceano. Tem vídeo, tudo. Eu não consegui achar pra colocar aí, mas tem. Então. Não é tão difícil de achar, acho que no YouTube acha e é tranquilo. Então, e aí, pessoal, é o seguinte, deixa eu botar pra minha câmera aqui.
O que aconteceu? Um negócio curioso que dá pra gente falar é a respeito do filme Oppenheimer. Você assistiu Oppenheimer? Cara, eu não assisti, eu tô devendo esse filme aí. Não? Não. É bem paradinho, assim, mas é legal pra saber da história. E é o seguinte, essa bomba aí, que foi feita de hidrogênio, a primeira bomba dos russos já foi feita de hidrogênio, o primeiro teste deles. E essa daí foi a mais top que eles fizeram. Porque basicamente, como funciona? A bomba normal, assim, de urânio, ou de acho que de plutônio, que foi a outra que os Estados Unidos fez, funciona fazendo lá a reação em cadeia em cima do átomo lá, fazendo o negócio atômico. Já essa bomba aí não, ela usa uma bomba menor de urânio para poder acionar o hidrogênio e fazer com o hidrogênio, aumentando o poder destrutivo. Então, tipo, uma bomba pequena assim, causa um poder destrutivo 1000 vezes maior e não causa radiação. É bem menos, assim, só da bomba pequena que explode dentro dela lá. Certo. E no filme Oppenheimer aparece um cientista lá que é um infiltrado, tem isso na história mesmo, normal assim, que ele tava falando assim pro Oppenheimer, por que você não faz uma bomba de hidrogênio? Por que você não faz uma bomba de hidrogênio que é melhor? E aí depois de um tempo, depois que eles acabaram a bomba de urânio, quem vai lá e já tava com uma bomba pronta? Os soviéticos. Entendeu? Sim. Então isso é um legal que dá pra falar em relação ao filme assim, que o cara era um infiltrado e ele queria usar a tecnologia do país que ele se infiltrou pra poder fazer. Nós talvez... Nós Deixa eu ligar a sua câmera aqui, pode falar. Tranquilo. Talvez a gente não consiga dar os nomes agora, mas esse é um período em que você vai ter espiões sendo executados dos dois lados, tá? Sobretudo na União Soviética. Essa espionagem, né, que você comentou e que a gente vai falar, de um lado a CIA e os agentes britânicos, né? Porque os Estados Unidos fizeram uma aliança com o Reino Unido e houve uma cooperação de espionagem muito forte, né? Até porque a Inglaterra está muito mais próxima ali dos países bálticos, né? Do Mar do Norte, podendo então fazer uma espionagem que depois vai ser feita com satélites, com vídeos em tempo real, isso já no final dos anos 80 e tudo. E essa espionagem industrial para conseguir a fórmula da Coca-Cola, vamos dizer assim, que seria a fórmula da bomba, porque em 1945 os Estados Unidos eram o único país do mundo que detinha uma bomba nuclear. E aí em 46 eles vão fazer um teste, e só que em 49, abril de 49, se não me engano, abril ou maio... É que eu pesquisei. Os soviéticos já fazem o seu primeiro teste também, com uma bomba, inclusive, mais potente que a dos Estados Unidos. Então, é algo bastante curioso, porque você pega um país que em 1917 era um país feudal, basicamente feito por camponeses vivendo em condição de servidão, e em 1949 eles têm uma bomba nuclear, né? E começam a apavorar o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos. Então, é algo muito curioso. Eu gosto muito da passagem de um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, que ele vai dizer o seguinte: a União Soviética queria levar o socialismo para o mundo todo, mas é muito curioso que ela ajuda a salvar o capitalismo, porque a União Soviética derrota o Hitler. E quando a União Soviética derrota o Hitler, ela está salvando muito mais, ela está salvando o próprio capitalismo do que a si mesma, porque talvez não seria um assunto do nosso podcast, mas os números variam um pouco. Entre 14 milhões e 27 milhões de russos morreram na Segunda Guerra Mundial. E se você pegar o censo da União Soviética em 1950, ela tinha 31 milhões de homens contra 52 milhões de mulheres. Quer dizer, para a Rússia de fato poder ameaçar os Estados Unidos ou as forças capitalistas, ela precisaria de 20, 25 anos para recompor os homens. A Rússia não tinha homens adultos em condições de lutar nos anos 50. E por que eu estou dizendo isso? A única chance que o Stalin teria de ameaçar ou de criar uma rivalidade, vamos dizer assim, contra os Estados Unidos, seria realmente com foguetes intercontinentais, seria realmente com bombas nucleares. Ele sabia que uma guerra direta seria basicamente impossível. A Rússia sai da Segunda Guerra muito pior do que os Estados Unidos. Isso é importante o pessoal que está ouvindo saber, né? Os Estados Unidos não lutaram no seu território, lutaram na Europa, lutaram no Pacífico, né, no Japão e tal. A Rússia lutou no seu território. Então a Rússia sai da Segunda Guerra completamente abalada, completamente destruída. Ela precisaria correr atrás dessas armas se ela quisesse, de fato, tentar lutar essa Guerra Fria. Entende? É porque, querendo ou não, Peraí que eu vou a Guerra Fria, principalmente a parte da corrida armamentista,
a ver diretamente com a Segunda Guerra Mundial. Que foi, sobrou da Segunda Guerra, tanto que eu falei no começo aí, sobrou da Segunda Guerra, eles se aproveitaram e, tipo, foi a base do negócio. E aí, com o tempo, deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Aqui, ó, gente, que eu falei da foto lá que a moça... Peraí que eu... Bom esse mapa. Eu falando, eu esquecendo de mudar, mas enfim, é porque o microfone muda automático, de um lado pro outro. Mas eu tenho que mudar na mão, né, pra TV. Mas enfim. Aqui, ó, gente, essa foto eu peguei na internet mesmo, não é da apostila do Objetivo, que você me passou, tá? Que aqui, ó, gente, mostra basicamente as bases, que eu falei que tinha uma foto que mostrava as bases, de Cuba, das crises mísseis de Cuba. Então, o que acontecia? Aqui, não adianta nada em apontar, né? Cadê? Vai ajudar, você tem que pegar o apontador. Aqui, ó, de 1962, que ele tá falando que foi o ano quando começou, vieram da União Soviética, né? Sim. Aí uns vinha pra cá, por aqui, dava uma volta, mas a maioria vinha pra cá. Eles tinham que desviar os comboios marítimos, né? A Marinha norte-americana estava presente aí, verificando cada navio que passava, né? Foi uma coisa muito tensa. Só fazer um fundo falso, né? Sim. Então, e aí, gente, que vocês podem ver essa foto aqui. Azul. Aqui tá na legenda, aqui tá em inglês, porque essa foto eu não achei em português. Foi a melhor foto que eu achei aqui. De 2005, inclusive. Sim. Aqui temos no vermelho, as bases de lançamento soviético. Tinha a base na ilha inteira de Cuba. Só que aqui eram as principais, as maiores, tá? Porque tinha até numas ilhinhas aqui do lado, tinha. Que é pertinho de Miami, aqui, inclusive, tá? Então a Marinha tinha que fazer essa rota aqui, principalmente por causa que você falou lá de que os Estados Unidos ficavam monitorando tudo. Então eles tinham que fazer essa rota, às vezes iam muitas vezes por trás. Falei. Os aviões norte-americanos, tem bastante coisa para falar sobre isso. Os aviões norte-americanos que sobrevoaram Cuba e tiraram a foto da base de mísseis nucleares em Cuba, o U-2, né? Que é um avião chamado U-2. A gente vai falar sobre ele na parte da espionagem, quando acabar isso aí. E é curioso, porque tem coisas para falar de Fidel, inclusive. Eu fiz um mini curso sobre o impacto da Revolução Cubana na América Latina. E a professora da Unifesp, ela, doutorado, pós-doutorado, não sei, era uma especialista em Cuba, viajou para lá, morou lá um tempo para estudar Cuba e tal. Ela disse que Fidel tentou tirar proveito desse momento. Eu sou o maior inimigo, vizinho dos Estados Unidos, tal. E como se, por exemplo, se Fidel tivesse ali o status de líder mundial, oferecendo uma ameaça ao país mais poderoso do mundo, que seria os Estados Unidos. Mas não era mais o Stalin na época, né? Já era o Nikita Khrushchev, depois o Brezhnev, né? Aquele da capa lá que eu coloquei, o Roosevelt e o Nikita. Isso, porque o Stalin morre em 53, né? E o Fidel fica buscando um holofote ali no meio da crise dos mísseis, mas ele vai ser ignorado pelos dois lados. Tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, ele vai acabar sendo, entre aspas, meio que ignorado. Fica falando sozinho e tal, porque essa crise vai ser resolvida pelo John Kennedy, né? E pelo Nikita Khrushchev, né? Uhum. E cabe lembrar para quem tá ouvindo, muitas vezes tem pessoas que não leram ou não, enfim, não viram isso. Os Estados Unidos acusam a União Soviética de ter esses mísseis instalados lá, mas eles também tinham mísseis nucleares instalados na Itália e na Turquia, apontados para a União Soviética. Então, os dois lados estavam se ameaçando. Mas já era da OTAN, já era algo mais direto, assim. A Cuba não fazia parte de nenhuma OTAN deles lá, do Pacto de Varsóvia. Era a Polônia e aquele lado lá. Sim, exatamente. Mas você percebe que a Guerra Fria é uma guerra de narrativas, né? É uma guerra muito ideológica, muito política, né? E a política trabalha muito com essa questão da narrativa. Você cria um inimigo e aí você vai falando as coisas até o momento que todo mundo passa a acreditar de um lado ou do outro, né? Então, tanto a União Soviética precisa todos os dias alimentar uma série de narrativas para convencer a sua população e os seus oficiais, seus membros do governo e tal, quanto do outro lado, os Estados Unidos também precisam reafirmar todos os dias uma narrativa de salvar o mundo do perigo vermelho e tal, aquela coisa toda. Então, aí chega uma hora que você não sabe de qual dos dois lados tá certo, que os dois estão errados. Exato. E aí, gente, só pra encerrar nessa foto aí. Aqui temos base da Marinha Americana, base de aviação, porque tem um avião desenhado. Deixa eu só... Eu esqueci de novo de mudar a câmera, né?
Mas aqui temos a base deles, tá? Temos base em Houston, México, Nova Orleans, Washington. Não chegava aqui, porque esse círculo que vocês estão vendo aqui mais claro, tá escrito justamente aqui, que é o limite do alcance soviético, dos mísseis soviéticos, né? Mas aqui é o médio, tá? Tá escrito alcance médio, digamos assim. Médio, não era o máximo, então. Então se você pegar um míssil fodão, chega em Washington. Sim. Aí. Mas que aqui não esteja, tá? Então, basicamente, resumindo só. A União Soviética tentava dar um jeito de chegar aqui, chegava, instalava os mísseis e ficava pronto apontando, colocando a arma na cabeça, assim, dos Estados Unidos. Ó, se você não se inscrever no canal, aí é o que vai acontecer com você aí. E acho que é isso, né? Tem algo curioso, Otávio, para falar sobre isso. Os militares dos Estados Unidos, assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, eles não estavam entusiasmados com essa ideia de produzir mísseis intercontinentais. Porque eles viam que era um gasto muito grande e já havia, não estou dizendo que todas as forças armadas dos Estados Unidos pensavam igual, mas já havia por parte de uma grande elite veterana da Segunda Guerra dos Estados Unidos a ideia de que os aviões eram o melhor sistema de transporte pelas bombas. Então, a maioria dos militares norte-americanos, eles acreditavam que os aviões eram o suficiente para você carregar uma bomba e jogar uma bomba nuclear no seu inimigo. Então, eles não tinham esse desejo, pelo menos num primeiro momento, de produzir mísseis que levassem uma bomba nuclear a 5 mil, 8 mil, 10 mil quilômetros de distância. Eles só vão entrar de cabeça nesse negócio de criar mísseis de longa distância para levar ogivas nucleares a longas distâncias sem ter que sair do lugar por causa da União Soviética, porque a União Soviética acabou ficando com a instalação nazista lá de Berlim, né? E os nazistas já tinham essa tecnologia de lançar mísseis a longa distância, e como os soviéticos acabaram dando um certo passo na frente, aí o exército, as forças armadas norte-americanas vão decidir também fazer, tá? Mas eles não tinham esse desejo no começo. É porque, tipo assim, um fazia, aí o outro tinha que fazer. Exato. Pra concorrer. Tem uma foto, eu não coloquei aí, mas é lá de Chernobyl. Se você vê, pesquisa, não, pessoal aí, está assistindo aí, pesquisa aí no vídeo do YouTube, pessoal mostrando o tour lá em Chernobyl. Tem uma antena de radar assim, mas deve ter uns 30 metros de altura. Mas gigante assim no sistema, no meio das árvores, foi desativado até antes de ser, que era da crise dos mísseis, né? E foi desativado antes até de explodir Chernobyl, então já tava largado lá já. Que era um negócio gigante para detectar míssil dos americanos que chegasse lá na Ucrânia. Incrível. Que era da território da União Soviética. Então, ou seja, tinha um louco para fazer o míssil e o louco para fazer o sistema antimíssil. Antimíssil. É muito legal isso. É legal, eu falo assim, né? Legal não no sentido de ser bom, né? Mas a Guerra Fria, ela tem essa tônica, ela tem essa dinâmica, né? Os Estados Unidos tomam uma decisão e geram uma reação por parte da União Soviética, e vice-versa. Então fica esse ping-pong. Eu decido agir muito mais para me defender e defender os interesses dos meus aliados do que propriamente porque eu quero realmente atacar. Tá? Por isso a gente dá o nome de Guerra Fria, porque não há uma intenção direta de autodestruição. Eles vão se intimidar e o ataque de um gera a resposta do outro e vice-versa. Porque também você vê na crise dos mísseis, assim, no final, as bombas que o pessoal tinha lá, os dois lados. Se, por exemplo, eu tô na União Soviética, eu jogo uma bomba nos Estados Unidos, uma bomba grande, de devastação, assim, aquela bomba que eu mostrei a foto lá, aquela gigante, vai explodir, vai ativar dele, vai explodir também, a explosão vai voltar, explodir a minha também, e o mundo acabou. Basicamente isso, entendeu? Então, por isso que não tinha, principalmente, esse confronto direto, né? Tanto que depois a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra da Caralho 4, Guerra de tudo, assim, né? Sim. Tem algo importante para falar sobre isso, Otávio, que é os acordos de não proliferação ou de controle de produção nuclear. Por quê? Porque 45 só Estados Unidos, 49 União Soviética. Em seguida, o Reino Unido começa a fazer suas próprias bombas. Depois é a vez da China. A Revolução Chinesa, o socialismo se espalha pela China e a China também começa a fazer suas bombas e tal. Então, à medida em que as tecnologias nucleares começam a se disseminar por algumas potências de segunda ordem, que não são, obviamente, Estados Unidos e União Soviética,
surge, então, a necessidade de conter esse avanço nuclear. E sobretudo com a morte do Stalin, o Nikita Khrushchev ele começa um processo de denunciar os crimes do Stalin. Então, você percebe que nem os próprios soviéticos eram tão fãs do Stalin assim. O Khrushchev começa um processo de desestalinização, ou seja, ele começa a criticar os crimes e as mortes cometidas por Stalin, e ele busca uma détente, como diriam os franceses. Ele busca uma redução dessa tensão entre os dois blocos. A partir do governo do Nikita Khrushchev, nos anos 60 em diante, a União Soviética busca muito mais uma cooperação com os Estados Unidos do que propriamente uma rivalidade que levaria a uma guerra nuclear. Havia uma consciência muito clara, na minha opinião, desses dois líderes, tanto o John Kennedy quanto o Khrushchev, de que uma guerra nuclear seria ruim para os dois. Então eles começam um processo não só de cooperação, mas sobretudo de acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares. Se você olhar a história, a partir dos anos 60, 62, se eu não me engano, mas sobretudo em 68 em diante, os dois países começam a desmontar algumas bombas nucleares, os dois países vão começar a colocar critérios para que essas armas sejam feitas. É óbvio que isso vai ser descumprido muitas vezes, é óbvio que isso de alguma maneira vai ser escondido, ilegal muitas vezes, mas existe uma certa corresponsabilidade de não deixar isso virar uma loucura a ponto de gerar uma guerra nuclear. E é por isso que justamente não aconteceu. Porque talvez esses líderes de ambos os países tiveram essa calma de falar, peraí, vai dar merda isso aí. Se a gente levar isso mais pra frente, isso vai acabar gerando uma guerra nuclear. Pra quem não sabe, gente, o John Kennedy e o Nikita Khrushchev são esses dois aqui, ó. Muito bom. Da capa, porque eu coloco que foram os protagonistas, assim. O John Kennedy foi que tomou o balaço na testa aí, mas... Logo depois, né, da crise dos mísseis, inclusive. Mas tem gente que não sabe, tipo, tem gente que conhece de nome e tal, sabe quem é, mas não sabe que são esses dois aí. Bom, e aí, deixa eu avançar pro próximo slide, porque tem um negocinho legal aqui que eu quero falar, Pera aí. Aqui, ó, do radar. Em relação, a tecnologia, assim, voltando pra parte tecnológica, o que a gente pôde ver que desenvolveu bastante durante a Guerra Fria? Radar, para pegar míssil e avião trazendo bomba. Por isso que você vê, os mísseis, desde aquela época até hoje, deixa eu mudar a câmera aqui, pra mim, ó. Desde aquela época até hoje, são mísseis mísseis balísticos aí, intercontinentais, que tem motor próprio, eles são furtivos, são essas coisas. Não tem mais um bombardeiro que vai e joga um míssil igual fizeram lá com a bomba do Little Boy, por exemplo. Porque simplesmente vai pegar, o radar vai pegar. Tem, inclusive, um bombardeiro que é o B-2 dos Estados Unidos, só que assim, ele é novo e nunca usaram ele, mas ele custa 2 bilhões de dólares uma unidade. Nossa. Mas nunca usaram ele, porque não vale a pena. É muita grana utilizada. Ainda que grande parte sobretudo da corrida espacial, hoje é utilizada no dia a dia, né? Hoje gera conforto para os cidadãos mundiais. Mas a questão militar, tem muita coisa militar que a gente usa hoje, por exemplo, GPS e tal, próprio satélite, sinal de rádio, etc e tal. Mas acho que mais a corrida espacial nos gerou um certo conforto, né? Assim, hoje em dia, micro-ondas, o GPS... o GPS, hoje de uns 10 anos pra cá, você não vive sem. Exatamente. Não tem como. E aí, gente, tem uma outra foto aqui, falando da tecnologia. Isso aí é a tecnologia militar. Pra vocês verem como é que era. Antigamente, eu não achei uma foto de uma central de controle de mísseis interbalísticos aí. Mísseis balísticos intercontinentais. De longa distância. Se eu falar errado de novo, relevem a informação, tá? Mas isso aí é a foto de hoje, como é que é. Olha o que tá na mão do cara. Controle de Xbox, velho. Meu Deus do céu. Me lembrou do Submarino. Lembrou do Stargate? Como é que é o nome lá? Do Submarino da sei lá como é que é o nome. Ocean Gate. Ocean Gate, né? Os caras foram viajar com o controle do PlayStation. Infelizmente deu aquela tragédia que deu, né? Mas você vê eles aí, ó, o cara aqui na foto da esquerda, comandando um drone aí, aparentemente, aí nessa tela aí, tem a central de controle aqui que tá em cima da mão dele, 4 LED verde aí. Bem provavelmente isso deve ser para lançar alguma bomba, alguma coisa, porque ele não vai colocar no teclado ali, ele esbarra no Alt F4 e explode um míssil, né? Então, tem que ter uma redundância aí. E aqui do lado, gente, é um simulador, mas é um simulador full motion real,
de um F-35. Você já viu um F-35, a foto dele? Só de foto, assim, bem por cima. É um avião furtivo, tá? Não é, assim, otimamente que é o melhor que tem um F-22, só que o F-35 é mais novo. Então a tecnologia dele é mais avançada, que é um avião de guerra aí. Inclusive o Brasil comprou o F-39. E o F-39 é pior do que o F-35. Caramba, velho. Então... Mas o Brasil tem dessas coisas, né? De comprar metrô usado, trem usado, né? Comprou acho que foi da Suécia, se eu não me engano. Chega aqui e não sabe montar porque não sabe ler o manual. O Brasil, infelizmente, tem essas... Brasil tem que ser o Brasil, sempre. Os governos brasileiros são meio memísticos nessa parte, né? Então aí, gente, vocês podem observar aí antes precisava de uma tripulação inteira, pelo menos 2 caras no caça, um pra lançar a bomba e o outro pra pilotar, porque o caça ele é pequeno, então não tem tanta bomba, né? Mas aí não, um cara só, é que não tem a foto do Mancha aí, mas tá tudo na mão dele, numa tela aqui deixa eu apontar aqui, cadê o apontador? Aqui, ó. Aqui é o PFD, navegação, onde ele tá, né? O GPS dele, porque avião usa GPS, viu? E aqui é a controle dos mísseis, esses dois. Aqui, bem provavelmente, talvez teria uma câmera, chutando assim, eu não sei. E aqui é o controle dos mísseis. Então, tipo, ele já deve ter alguma coisinha assim do negócio assim na mão dele, ele já coloca, já aperta, conduzindo o avião mesmo, já lança o míssil e acabou. Hoje em dia é outra coisa, né? Não tem nem como comparar. E aqui, ó, já saindo da corrida espacial, os tratados que eles fizeram, né? Isso aqui entra mais no mundo atual. Tá, vai querer falar mais alguma coisa antes disso ou não? Tinha que falar disso, eu falei, né? 68, se não me engano, foi ratificado a TNP, né? Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E aí, ou seja, quem tinha que reduzir uma porcentagem, quem não tinha, não poderia produzir, e sobretudo, assim, os países que detêm a tecnologia nuclear não se comprometeram de não compartilhar essa tecnologia com outros países, sob pena de sanções, intervenções da OTAN, da ONU, etc e tal. O que é bem contraditório também, né? Porque assim, você tem 6, 7 potências que têm as armas nucleares e que podem ameaçar o mundo inteiro com elas, e outros países que muitas vezes são vítimas de ameaça tal, não podem ter por conta desses acordos. São as geopolíticas, as ordens mundiais, né? Assim, quem manda, quem tem o zap na mão são sempre poucos países, né? Os outros têm que muitas vezes obedecer. E aí, assim, vocês podem ver o quê? Os países em azul são que assinaram o tratado e tem permitindo o tratado, e os outros aí que não assinaram o tratado ou que tem, mesmo não respeitando, tá? Israel, eles falam que não tem, mas todo mundo sabe que eles têm. Sim. O Paquistão, não sabia nem que Paquistão tinha, pra que vai ter bomba no Paquistão, velho? Cara, é muito curioso. Faz sentido pela geopolítica da região, né? O Paquistão tem uma disputa com a Índia, né, no norte, na região da Olha que a Caxemira. Índia tem também, aí já tá... E agora com a China também, porque o norte do Paquistão, que faz fronteira com a Índia, também faz fronteira com a China. É um lugar de nascentes de rios importantes, que geram energia elétrica, que sustentam a agricultura, e é um lugar que você consegue monitorar militarmente a Ásia toda, vamos dizer assim. Então existe um conflito geopolítico entre Paquistão e Índia, e também entre Índia, Paquistão e China. E talvez seja essa a razão de... E é curioso, porque o Paquistão tem um IDH horroroso, é um país que tem uma desigualdade enorme, tem uma pobreza extrema lá, absurda, e mesmo assim tem armas nucleares, quer dizer, são contradições. E se ele tem, consequentemente, a Índia tem por causa da treta. E mais um queridinho, um gordinho que tem, a Coreia do Norte, né? Meu, Coreia do Norte é uma besteira, viu? Sou professor Horácio, sou professor de História, professor de Geografia. Como eu falei, eu sou graduado em História, graduado em Geografia, tenho algumas especializações, faço mestrado em História pela Universidade Federal de São Paulo, estudo Manancial, estudo a Billings, também tenho pesquisas na área da educação e direitos humanos, um historiador, geógrafo mais voltado ao meio ambiente do que propriamente a conflitos geopolíticos, né? Trabalho como professor de História e Geografia na rede pública e privada aqui de Ribeirão Pires. Espero que tenha alguns alunos aí no decorrer do podcast que venham acompanhar.